Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. E nesta edição nós vamos falar sobre a independência do Brasil, que completa 200 anos em 2022. Malu, 7 de setembro, né, a gente sabe que é a data que marca o aniversário, mas o processo que levou à separação entre Portugal e Brasil começou muito antes, né? E esse processo ele tem muitas raízes, tem a participação das elites, dos grupos populares, além, claro, de Dom Pedro I. Verdade, Silvia. E para falar sobre esse tema, nós recebemos o Vinícius Carneiro de Albuquerque, ele que é professor de História no Objetivo e também coordenador do curso de História na Unip Interativa. Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui, por partilhar aqui o seu tempo e os seus conhecimentos. Olá, boa tarde a todos e a todas, Silvia e Malu. É com grande alegria, né, poder compartilhar um pouquinho mais da história do Brasil, falar um pouco do povo brasileiro, dessas efemérides, dessas datas que sempre chamam muita atenção, despertam curiosidade e que para um historiador é um objeto de alegria, porque as pessoas se interessando por discutir. Aí a gente pode aproveitar para desconstruir sensos comuns, poder debater, então é uma grande alegria poder participar. Tá ótimo. Olha, eu queria começar você falando, até para lembrar a gente, né, um pouco, que as pessoas estão acompanhando a gente, esse processo até a independência do Brasil. Claro, dando uma resumida, né, porque senão a gente vai precisar de vários programas. Mas como é que foi esse processo que levou à independência do Brasil, Vinícius? Silvia, primeiro é importante essa ideia de processo para a gente parar de pensar assim, um evento apenas que resolveu tudo na história. E não é assim que se pensa historicamente, não é assim que se cobra nas provas, não é assim que a historiografia e a produção de história trabalham hoje em dia. Então, a noção de processo é uma noção mais longa. Se a gente quiser ser bastante rigoroso, a gente pode recuar até a invasão do Napoleão a Portugal, que obriga a corte portuguesa a se transferir ou a fugir para o Rio de Janeiro. E aí isso leva à criação de um Estado português dentro do Brasil, é um caso único na história, né, que a metrópole se transfere para sua colônia, e aí começa uma série de eventos no Brasil e em Portugal que vão mudar toda a conjuntura que leva à independência, considerando que ninguém tinha a consciência de onde isso ia levar. Então não é o ano de 22 apenas significativo, mas a chegada da corte em 1808, a abertura dos portos, aí a Revolução do Porto, que leva às cortes de Lisboa em 1820, Dom João volta para Portugal. Então, são uma série de movimentos que são muito relevantes, não só das elites, como já foi lembrado nas falas iniciais, né? Mas da participação de setores populares, de diversas partes do que hoje é o Brasil. Então, é um evento com muitos desdobramentos e é nesse sentido que ele se torna cada vez mais relevante, para não pensar de forma simplista, né? Você sabe, Vinícius, que eu adoro essas efemérides, né? Poder falar dessas datas, porque faz a gente lembrar, faz a gente estudar, pensar mais sobre o assunto, né? Eu estava até esquecendo já de que no ano que vem a gente tem essa efeméride importante, né? Agora, Vinícius, eu queria entender o seguinte: o Dom Pedro I, ele, né, foi uma figura determinante, né? E tudo que a gente aprendeu, né, é essa alegoria, né, essa verdade absoluta sobre o Dom Pedro. Mas tem figuras aí de proa, vamos chamar assim, né, sei lá, própria... Eu li um livro agora recentemente sobre a Maria Leopoldina e eu fiquei encantada com o papel dela. E também queria juntar, né, nesse caldeirão aí também o José Bonifácio de Andrada e Silva. Então, eu queria saber a participação deles nesse processo de independência do Brasil. Claro, Malu, essa questão das efemérides são, sim, importantes. Por quê? Porque sempre leva ao lançamento de diversos livros, sempre leva à confecção de filmes, isso aumenta o interesse por filmes históricos, documentários, reformas de monumentos. Então, discutir patrimônio histórico, discutir a cultura nacional, discutir os processos, começa a ganhar espaço na imprensa, na historiografia, na escola, né? Desperta o interesse dos alunos. Daqui a pouco eles começam a trazer, professor, o que são esses 200 anos? 200 anos do quê? Por que é tão importante um ano? Então, isso para a gente é sempre uma chance muito legal. E também para trabalhar essa noção de herói na história, né? As últimas provas vêm cobrando isso.
a desconstrução das figuras heróicas, a participação de outros grupos, de outros setores nos movimentos. A própria figura da Leopoldina é extremamente importante e complexa. Não quer dizer que ela é a única figura importante, mas ela é muito importante. Se a gente retomar um pouco, ela é de uma família austríaca, e é por isso que ela casa com o Pedro, uma aliança dinástica, né? Antes mesmo do Brasil ficar independente, né? E aí, depois ela falece, então ela é a primeira imperatriz, o Pedro, depois ele casa novamente, mas a participação dela ali à frente dos grupos políticos no Rio de Janeiro, enquanto o Pedro estava fazendo uma viagem por São Paulo e Minas, dá uma dimensão da complexidade. Então, isso é muito importante pensar. A figura do Bonifácio, né, como foi mencionado, que a partir de grupos de elite de Santos articula um movimento, mas, como eu gosto de insistir, né, não apenas o Pedro, mas diversas províncias do Brasil entraram em convulsão. Uma coisa que é importante a gente lembrar, o Brasil teve guerra de independência, né? É um mito, é uma falsa discussão falar que o Brasil é uma independência pacífica, é mentira, né? O Brasil teve guerra de independência, dura quase um ano, diversas províncias quase que não ficaram junto com o país, então o Pará, o Maranhão, né, a Cisplatina, que hoje é o Uruguai, era parte do Império do Brasil. Então nós temos um movimento de muito confronto, que levou ao Império, né? Mas o Pedro é o único imperador das Américas? Não, o México foi também Império. Então, essas figuras contribuem muito para a gente problematizar, né? Aqui temos biografias e temos muitos estudos sobre cada um deles, mas também é muito interessante trazer setores populares, trazer essas disputas que estavam por trás. É importante a gente ter a dimensão que a independência não é uma simples continuidade. O Brasil era uma colônia e depois o Brasil virou esse país que nós conhecemos como se fosse um simples continuismo. Teve escravidão, continuou, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Se constrói um Estado novo, se constrói uma nação nova, se constrói um outro país. Como eu mencionei, poderia ter dimensões diferentes se esses territórios, como o Pará, tivessem vencido a guerra. Então, temos confrontos, teve muita luta. Isso é importante trazer, né, historicamente, essas dimensões. Discutir essas grandes figuras, sim, mas não exclusivamente. É importante contar todo o contexto, né? Então, como é que era o Brasil que se tornou independente em 1922? Como é que era aquele momento? 1800, perdão. Sim, o Brasil era já um reino, né? Porque a corte, como eu mencionei inicialmente, a corte fugiu para o Brasil, fugiu do Napoleão, e chegando aqui tem que montar o Estado português, né? Em 1815, o Brasil foi elevado a reino. Então, a sede da coroa portuguesa está na América, como eu mencionei também, é uma coisa inusitada, né, e única na história. Então, de 1815 até 22, Portugal e Brasil foram passando por vários eventos históricos, sendo que existe uma inversão, porque antes o Brasil, que era a colônia, era a parte menos importante do Império. Agora, o Brasil é a sede da monarquia. Então, as decisões estão no Brasil, no Rio de Janeiro. O pessoal em Portugal se sente um pouco órfão disso. Então, explode uma revolução em 1820, a Revolução Liberal e Constitucional do Porto, e quer colocar uma Constituição, quer limitar o absolutismo. Dom João está no Brasil, né? Inicialmente, ele não era rei, a mãe veio com ele, Dona Maria, né? E ele era príncipe regente, depois ele se torna Dom João VI, né? Então, o Brasil era um reino que tinha escravismo, que tinha latifúndio, né? Que tinha uma sociedade bastante desigual, muito concentrada em áreas litorâneas, que tinha vários núcleos, como Pernambuco, como Bahia, como Rio de Janeiro, como Pará, como foi mencionado, né? Uma imprensa muito incipiente, estava começando a ter imprensa, então as notícias circulavam, mas circulavam de uma forma ainda muito difícil. Então, existia muita permanência, mas, como eu falei, 1822, não é simplesmente então continua, ficamos independentes. Não, tem gente discutindo, inclusive, que é um aspecto até revolucionário, a ruptura com a metrópole, né? Então, isso é muito importante. Criou o Estado e a nação brasileiros, né? Agora, é interessante observar, Vinícius, assim, que São Paulo e Rio de Janeiro, né, são cidades que têm locais marcantes, né?
Aqui daria para relacionar aí os lugares que, né, que estão no nosso cotidiano. Mas você acha que, de alguma forma, isso é pouco lembrado? Eu mesmo estava falando aqui que nem lembrava que no ano que vem se completava 200 anos. Quer dizer, você acha que, de um modo geral, pelo público, são locais pouco lembrados? Por que tem algo nebuloso nessa questão da independência do Brasil? Por que ele não é propalado, cantado em verso e prosa? Existe, sim, esse aspecto da dificuldade de se identificar, né, com esses locais. Se quem estiver em São Paulo e fizer um passeio pela região do Ipiranga, cada uma daquelas ruas tem nome de uma figura que é importante no processo, de datas, tudo. O próprio monumento do Ipiranga, ele é inaugurado para comemorar o primeiro centenário da independência, a avenida ali. Então, existe, sim, uma monumentalidade da independência, mas até recentemente, coisa de 30, 40 anos, a história era contada muito a história só do herói e ficava muito distante da realidade das pessoas. Então, a pessoa está em Pernambuco, a independência é feita por São Paulo e Rio de Janeiro, não é comigo. E não é assim. Pernambuco teve uma revolução importantíssima em 1817, republicana. Tem até filme sobre isso, feito recentemente. Então, era-se contado muita história do herói e pouco a história do povo. Isso vem se revertendo? Claro. Então, as pessoas estão aprendendo mais, por exemplo, a discutir monumento, patrimônio histórico. Existe uma certa apropriação, né? Só que isso é mais recente. Então, existe uma modernização do ensino de história para falar, as pessoas viviam em determinado lugar, vamos olhar para o Rio de Janeiro. Aí você consegue ter essa dimensão, mas como foi mencionado, não existia apenas São Paulo e Rio como importante, tinha Minas, tinha Pernambuco, tinha Maranhão, tinha o Pará. Então, existe uma dificuldade, né, das pessoas se apropriarem, mas está acontecendo. Vinícius, eu acho importante, né, essa desconstrução que você está falando, muito interessante, porque quando a gente aprendeu, é isso, isso e isso, muito resumido. A história, eu acho que isso está acontecendo no mundo. Estados Unidos também começou a olhar para outros personagens, outras pessoas que fizeram parte das coisas, os negros, né? Começou a colocar os negros nas histórias, as mulheres negras. No Brasil, a mesma coisa, essa desconstrução de heróis, essa participação de outros temas, esses monumentos, né? Quem são essas pessoas? Eu acho isso muito bacana, viu? Estou surpresa, né? E feliz ao mesmo tempo. Se construir um imaginário, né? Eu sou da época que não tinha TV a cabo ainda, né? E alguns que estão assistindo aí vão identificar isso. E todo 7 de setembro passava um famoso filme com Tarcísio Meira, Independência ou Morte. Vocês lembram do filme, né? Cria-se um imaginário que era o Dom Pedro heróico, uma figura agressiva até, porque é o momento que o filme foi feito. Ele foi feito em 1972. Para comemorar 150 anos da independência. Isso formou nosso imaginário. Eu cresci assistindo isso. E a figura do Bonifácio também no filme, como o patriarca, e depois o Pedro vai embora e deixa o filho aqui. Né? Recentemente está sendo feito um filme na história do Brasil sobre a abdicação, quando o Pedro foi embora do Brasil. E aí é uma história mais crítica, mais desconstruindo o personagem. Então, essas coisas foram ficando na cabeça da gente, como o herói, o Pedro, está se trabalhando de forma muito mais complexa hoje em dia. Tem uma aproximação entre a produção acadêmica e o grande público muito importante. Isso aparece nas provas. A gente pegar vestibulares e provas bem feitas, traz historiografia, traz textos de gente debatendo hoje em dia o que é muito importante, e não ficar reafirmando o senso comum. A função da história não é reafirmar, legal. É questionar, né? É isso aí. Silvia, e eu acho, Vinícius, também, que o mundo está muito interessante, né? Isso que você falou, né, Silvia, da desconstrução, não é mais, né? Aquelas estátuas caindo, sabe? Não é mais, vamos mudar, né? O que está acontecendo? Vamos, talvez ampliar esse olhar, né? Você vê, não estamos inventando a roda, não. Só estamos ampliando o olhar. É isso que é interessante, né, o Silvia? Não, e eu achei importante, né? Porque a gente faz uma comparação e coloca aquela história, né, Vinícius? Coloca a história dentro de um contexto mais real. Essas pessoas são reais, né? Não é o que você falou, desconstrução de heróis. Não, são pessoas normais que sofriam, pessoas que se revoltavam, enfim. Eu acho muito importante a gente colocar a história como realmente ela é.
Isso mesmo, sim. E fazia o sentido de trazer para a vivência das pessoas, né? Se a gente atualizar o que está acontecendo no mundo hoje, desde o estalido no México, perdão, no Chile, mas a questão da estátua do Colombo nos Estados Unidos, que tiraram, ou na Inglaterra, esse processo acontece de tempos em tempos, né? Então, quando trocavam de dinastia no Egito, os símbolos dos anteriores eles tiravam. Quando os nazistas são derrotados na Segunda Guerra Mundial, os russos que entrarem em Berlim vão destruir os símbolos do anterior. Então, essa reconfiguração constante é uma discussão histórica. Agora, as estátuas que estão sendo problematizadas são muito importantes. Por quê? Porque diz de quem? Dos heróis que são escravistas, né? Os heróis que escravizaram nativos, que escravizaram negros africanos. Então, quais são os símbolos que nós escolhemos? Por que as mulheres ficam escondidas? E agora vamos trazer de volta para a discussão. A população negra tão atuante, ou mesmo setores inferiores na sociedade, na escala social, também participaram. Tem gente ali, né? Não tem só a figura histórica, aquela estátua, aquele ícone. Isso é um debate crescente, isso é muito interessante. Os alunos se interessam, as pessoas gostam de história quando fala que tem gente ali, né? Gente, é sempre interessante, né? Agora eu queria saber o seguinte: existem comparações de 1922 com esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? Em meio, né, uma pandemia parecida com a da gripe espanhola, né? Há 100 anos, né? Nas vésperas do centenário da independência, né? Quer dizer, a história se repete? Não, isso é repetir nunca, né? Mas que ela retoma algumas coisas que a gente fica intrigado para estudar, sim. Aconteceu lá a gripe espanhola, inclusive as imagens são muito impressionantes, as pessoas de máscara, né? As pessoas ali se protegendo ali na pós-época ali da Primeira Guerra Mundial, 18, e aí vem o centenário da independência aqui no Brasil. Mas foi um momento de grande efervescência política também. 22 marca a Semana de Arte Moderna, sim, marca a fundação do Partido Comunista, marca a revolta do jeito do Forte Copacabana. Então, é um momento intenso. Imagina você estar ali pensando, que país é esse que fizemos 100 anos, né, um século após a independência? Pertence a quem? Ao povo, às elites? Então, existia uma discussão de que nação é essa. Como nós já estamos vivendo, né, academicamente falando, os lançamentos, como eu mencionei, que vão acontecer, mas as pessoas serão chamadas a pensar sobre o país, né? Aí temos um país independente. O que significa? Né? É uma revolução? É uma continuidade? É uma simples ruptura? Então, essas datas, como foi lembrado no início de efemérides, trazem essa valorização histórica que é muito bacana, né? Mas, realmente, 22 foi um momento bastante complexo na história brasileira. E teve muita, nessa época, né, 1922, foi um tempo marcado por muita, né, não foram poucas, não, muita revolução social e muita revolução cultural. Então, teve aí um marco grande nessa época. Era guerra mesmo, né? Pegar em armas e tentar derrubar governo. E também ajuda a gente a pensar e desconstruir esse mito de uma história pacífica, que as pessoas não participaram. Como eu disse, teve guerra de independência no Brasil. Teve uma série de revoltas, uma série de rebeldes que, em certos momentos, vão aparecendo movimentos derrotados, vão ficando, né, de lado, mas aconteceram. Então, quando você tem tenentes contestando a república oligárquica, é sinal que é uma situação de crise na república. E pouco depois, historicamente falando, né, Vargas ascende ao poder, derrubando essa república das oligarquias, né, em 30. Então, de 22 para 30, foi muito rápido o processo. Dessa crise se instaura de uma forma muito forte, né? São momentos de mudança, não só de celebração. Então, de um lado estava se discutindo 100 anos da independência, de outro lado o país estava em efervescência, o que é muito importante, né? O Vinícius, você acha que quando se trata de efemérides, também há esse contexto de discutir mesmo, de jogar mais luz sobre o assunto, e com isso a história ela vai se encaminhando para algo mais real e não numa visão obtusa? Eu acho sim, Malu, e Silvio, por quê? Existe uma coisa de verdade histórica que assim, a gente não vai reviver o que aconteceu ali, a gente sabe disso, mas tem que ter seriedade com aquilo que está fazendo. Então, você sair contando uma história que ninguém nunca contou só porque você acha que é daquela forma, às vezes é até leviano, porque você traz um evento, dá uma supervalorização, e não é assim.
Então, quando nós temos a efeméride agora, há algum tempo, já uns 2, 3 anos, tem gente produzindo. Eu mesmo trabalhando de um projeto do meu orientador da faculdade, de montar um dicionário, o professor João Paulo Pimenta com a professora Cecília Helena, sobre figuras, biografias da época da independência. Figuras populares, figuras da elite. Então, se produzir um dicionário biográfico para a gente saber quem são essas pessoas, né? Tem filmes, como eu mencionei, tem projetos, a Câmara dos Deputados se envolveu nisso, o Senado, o Poder Executivo, de financiar tudo que esse quadro de pandemia, lógico, afetou a todos, né? Mas se produzir bastante coisa de forma mais crítica, seminários, produção historiográfica. Então, isso é sempre um momento muito oportuno de debater, né? Trazer produção responsável, né? Com um pouco de cuidado, isso é muito bacana, porque as pessoas se interessam, então vou ler mais um pouquinho de história, ao contrário do senso comum, pessoas não se interessam, você vai pegar listas de livrarias, né? Livros de história estão ali, biografia da Leopoldina, biografia do Pedro, né? Então existe uma procura, uma demanda do grande público por história. A gente pode aproveitar para discutir isso com seriedade, com responsabilidade, e mostrar figuras que antes ficavam um pouquinho de lado, né? Ô Vinícius, está provado, viu, Vinícius? Está provado que quando a gente vai assistir um filme, alguma coisa, fala assim, baseados em fatos reais, a gente para e presta atenção. É ou não é? Verdadeira história também, não é, Silvia? Verdadeira história. Aí você olha e fala, nossa, então o resto é mentira. Né? Nossa, eu aumento até a pipoca. Fala, opa, quer dizer, eu vou aprender junto com, né? A diversão, você aprende junto, né, Malu? E, Silvia, eu acho interessante também essas figuras que se aprende, por exemplo, essa biografia que eu li da Leopoldina, agora, assim, até fui convidada para fazer uma live sobre isso, e eu falei, vou estudar, né, vou ler esse livro. Quando eu vi a força dela, inclusive, né, convivendo com as escapadas lá do Dom Pedro, e ela, numa seriedade, numa firmeza, sabe, para colocar é preciso colocá-la no lugar dela para a independência do Brasil mesmo, porque ela foi muito importante, o protagonismo de uma mulher, né, Vinícius? É isso claro, mesmo. Malu, se a gente pensar historicamente, essas figuras, elas estão inseridas na sua época. Então, se você pega e fala assim, ela convivia com as escapadas do Pedro, por incrível que pareça, é o que se esperava de um príncipe imperial ter amantes. Por quê? Porque era assim nas casas reais. É o que se esperava da Carlota Joaquina ter amantes, porque era assim nas casas reais. Então, não era nada além do padrão da época. Né, como eu mencionei inicialmente, né, a Leopoldina veio de uma casa real austríaca de grande relevância. A gente estava num contexto, o casamento do Pedro e da Leopoldina era numa época que Napoleão tinha sido derrotado, a Santa Aliança estava ameaçando a Europa com o absolutismo de novo, então ela tem relevância política, sim, e quem convivia sabia disso. Então não dá simplesmente para relegar. A Carlota Joaquina, ela começa a reivindicar, ela é uma Bourbon, ela começa a reivindicar o domínio do prata, porque o pai e o irmão lá na Espanha perderam o trono para o irmão do Napoleão, ela aqui na América fala, você é a rainha do prata. Então tem um protagonismo, sim, a gente precisa debater. A Carlota é aquela figura que fica meio caricatura, uma caricatura, né, no filme da Carlota Joaquina, fica, mas a gente pode usar aquilo para discutir. Quando a gente assiste o filme, né, Silvia, às vezes também me chama muita atenção a verdadeira história, mas a gente pode usar aquilo para debater por que o filme foi feito daquela maneira. Sim, sim. Eu mencionei o filme do Independência ou Morte. Por que ele é feito com aquelas características? Por que hoje a gente tem uma outra produção? Né? Então, a gente usa para discutir história, e não só para... o filme não é para decorar como a época foi, mas pega todos os filmes feitos até recentemente sobre a Inconfidência Mineira. Criar um vínculo à Inconfidência seria um precursor da independência. Não é isso. Mas a gente pode usar para discutir por que os filmes fazem esse gancho, né? Traz essas coisas. É um Vinícius poderosíssimo, né? Sim, com certeza. Ô, Vinícius, só para entender, hoje em dia, a educação, quando você dá aula de história, quando você tem uma sala de alunos, é muito mais contestar, discutir e questionar? Essa é a forma ideal hoje em dia de aprender história? Problematização sempre, a ideia de contextualização que vocês colocaram desde o início, entender processo, né? Decorar a informação, a gente não consegue lembrar, né? Então, se você pegar e decorar uma enciclopédia, um monte de elementos da enciclopédia, tirou do contexto, a gente já não lembra. Então, o aluno é levado a pensar,
a questionar, então, a olhar aquilo de forma um pouco mais crítica, né? E vem perguntas surpreendentes muitas vezes. Você está falando ali do Napoleão, na coroação do Napoleão, e aí vem o aluno, pronto, tá, e a figura da esposa que está ali sendo coroada, qual a relevância dela naquele momento? Aí você precisa, opa, peraí, e como é que a gente faz? Tem que estudar bastante, tem que ler bastante. Eu estava brincando, falando dos livros, cada biografia vai alimentando a gente dessas informações, mas tem que estar sempre conectado com um pensamento mais crítico. Pega as provas de história do Brasil bem feitas, todas elas levam o aluno a pensar, né? Aquele aluno que decorou quem é o Colombo não consegue responder, mas se ele estiver olhando a imprensa internacional e perceber que estão derrubando as estátuas por um motivo, quer ele concorde ou não é esse o debate. O debate é que tem alguma coisa histórica acontecendo, aí ele vai conseguir pensar. Então, sim para contestar, é para pensar, é para problematizar. Fazer história é olhar para o mundo com mais cuidado, né? Que lindo. E é fantástico. Silvia, você sabe que, Vinícius, algo que eu aprendi agora na pandemia foi assim, que a ciência ela pede perguntas, né? Então, você precisa fazer perguntas. Aí eu acho que isso dá para estender para todas as áreas, não só para a ciência, né? Mas toda vez que você pergunta, você aprende mais, não é à toa, né? Não tem pergunta boba, não tem nada, né? Você tem que fazer perguntas. E outra grande lição que eu acho que eu aprendi também, agora com isso que você estava falando, ô Vinícius, é a questão do contexto, né? Porque o contexto e o pretexto, né? Por que ele fez isso e o contexto, ele estava inserido, né? Quer dizer, não era do nada que ele tira e aí não tem nenhuma surpresa, né? Porque faz parte do contexto. Tudo a gente precisa analisar o contexto, né, ô Vinícius? Sim, e a questão que você coloca agora das perguntas é fundamental. Eu sempre brinco com os alunos que o melhor lugar de errar é durante a aula, é na sala de aula. E a gente está num momento que é presencial, né, digital, né, não estamos fisicamente, mas é um presencial digital. E aí o aluno manda uma pergunta pelo bate-papo, e eu falo para o aluno, não se preocupe em perguntar uma coisa que você acha que é uma bobagem. Eu não vou dar o nome de quem está fazendo a pergunta, mas eu vou trazer para a sala a discussão. Então, o questionamento, o bom cientista não é quem dá a melhor resposta, é quem faz a melhor pergunta, porque faz avançar o conhecimento, né? Muita gente já produziu sobre a história do Brasil, continuamos a produzir até hoje, né? Eu estou estudando isso, a universidade, o pessoal está pesquisando sobre isso. Quantos livros, né, tem sobre a independência? E quantos mais precisam ser escritos ainda? A gente vai acumulando, né? Não é uma coisa... Já descobriram que é um Bonifácio e encerrou. Não, uma nova pesquisa, um novo olhar, não é verdade? Bom, Vinícius, e para aprender história, a gente precisa o quê? Precisa ler, precisa, como eu disse, muito material sendo produzido por causa do evento, né, 2022, precisa se apropriar de material de qualidade, precisa assistir esses filmes de forma crítica, precisa ter interesse, né? Como para aprender história, como foi mencionado, né, Malu, é ciência, né? Como outras ciências. Então, tem que ter muita dedicação, mas olhar o que está sendo produzido. Então, olhar com generosidade, não simplesmente querer decorar uma informação. E olhar para o mundo que nós estamos situados sempre, né? Isso independente do ponto histórico que estivermos. Muito bem, quero agradecer, então, a presença do Vinícius e por dar essa aula aqui para a gente. Obrigada, Vinícius, e até uma próxima. Obrigado a todos e a todas pelo interesse, pela dedicação e até a próxima. Muito bem, o Duas na Tri fica por aqui. Lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente. Meu nome é Juliana, eu sou filha do Marcos Costa Barros. Ele faleceu em 2010. No 8º dia que meu pai estava na UTI, a gente soube que ele tinha tido morte cerebral. Então, assim, como meu pai também sempre foi uma pessoa que ajudou muito, então, assim, era mais uma ajuda que a gente estaria fazendo em nome dele. Não, ele está fazendo, no caso. A equipe médica foi incrível também, assim. Eles abordaram a gente de uma maneira... eu diria até bacana, né? Assim, apesar do momento, eles foram muito sensíveis com a gente. Todos nós somos doadores de órgãos. Eu, meus 3 irmãos e minha mãe. Apesar do momento, eu vou estar salvando uma vida, entendeu? Ou várias, no caso, né? Eu vou estar ajudando alguém que eu sei que está sofrendo. Mesmo no momento de dor, é muito gratificante.
saber que ali não tem mais o que fazer, né? É uma decisão difícil, porém eu tenho certeza que foi a melhor decisão da minha vida, independente de estar perdendo o meu pai. No momento de tanta dor, eu disse sim à doação de órgãos e não me arrependo.